Salmo de número 40, versículos 1, 2 e 3, diz a palavra de Deus: Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um charco ou de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E amém. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Fecha a sua Bíblia e olhe para mim. A autoria desse salmo é atribuída a Davi, que provavelmente o escreveu durante o seu exílio, aquele período de fuga que Davi estava do rei Saul. Davi é autor de uma grande maioria dos salmos, de uma grande parte dos salmos. Quaisquer que tenham sido as experiências que fizeram Davi escrever esse salmo, o ensinaram lições preciosas. Através do seu poema, desenvolvemos habilidades que nos ajudam a enfrentar os momentos difíceis aos quais todos nós estamos sujeitos a passar. O que não fica claro aqui no texto é o que havia acontecido com o poeta, de que o Senhor havia livrado ele. Não fica claro se o poeta tinha sido curado de uma enfermidade ou de uma situação em que a morte parecia certa, de um cerco, talvez. O certo é que ele disse que havia esperado com paciência no Senhor. Em um mundo agitado como esse que nós estamos, falar de paciência é quase que um palavrão, é quase que uma utopia. As pessoas correm agitadamente, todos os dias, de forma desenfreada às vezes. As pessoas fazem as suas corridas diariamente naquilo que precisam resolver e quase não sobra tempo. Tudo que usamos precisa ser veloz. O computador, o telefone, a internet, o carro e outras coisas. Aquilo que é lento nos dá a sensação de perda de tempo. Queremos tudo apressadamente. Desse modo, queremos também ser ouvidos por Deus apressadamente. No nosso tempo, na nossa hora, na mesma velocidade que a gente deseja essas coisas, o telefone, o computador, o carro. Todos querem a solução dos problemas e ajuda nas dificuldades. Todavia, esperar o tempo de Deus é a melhor decisão. Deus está atento ao nosso clamor e à nossa petição. Deixa eu repetir. Deus está atento ao nosso clamor e à nossa petição. Ele tem reservado o melhor para os seus filhos. Na palavra do profeta Isaías: se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Ao resistir o teste do tempo, Davi declarou que havia sido tirado de um poço terrível, de um abismo terrível, de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. E ele declarou que agora os seus pés estavam firmados sobre uma rocha. Estava em um lugar firme. Como prova daquilo que Deus havia feito, Deus colocou um novo cântico na sua boca. Um cântico diferente. Davi passou a cantar uma canção diferente.
Quando as pessoas ouviam aquela canção, ele mesmo declarou que elas passavam a confiar no Senhor. Me pôs um novo cântico em meus lábios, um hino de louvor ao Senhor. Muitos verão e ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Essas coisas, aquilo que Deus havia feito, aquilo que Deus havia realizado na vida de Davi, foi motivo para que as pessoas fossem despertadas em confiar ao Senhor, ou confiar no Senhor. Alguns cânticos que eu quero liberar aqui, uma palavra de Deus sobre a nossa vida, que o Senhor tem reservado para a nossa boca nesse tempo. Primeiro cântico, cântico de libertação. Diga, cântico de libertação. Em Êxodo capítulo de número 15 está registrado o que é chamado de o cântico de Moisés. Esta é a canção daqueles que foram libertos da escravidão. A verdade, o que aconteceu? Por mais de 4 séculos, os israelitas estiveram na terra do Egito. Uma boa parte desse tempo, eles foram escravos dos faraós. Todavia, jamais Deus os abandonou. Depois de uma série dramática de negociações, os filhos de Israel saíram do Egito rumando à terra prometida. No deserto, eles se viram num beco sem saída, sendo encurralados por Faraó e o seu exército. À frente estava o chamado Mar Vermelho. Êxodo 14, 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca, e o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma grande parede de um lado e do outro. Depois de terem chegado do outro lado do mar, Moisés e todo o povo começaram a cantar. No capítulo de número 15, eles cantaram um novo cântico. Se lá no Egito o que saía da boca deles era lamento, era dor, era aflição, era palavras de gemidos devido à escravidão, agora o Senhor colocou um novo cântico na boca deles. E no versículo de número 21 do capítulo 15, o texto diz que Miriam se pôs no meio do povo, com um tamborim na mão, com um pandeiro na mão, dizendo: cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Esse era o cântico dos libertos, o cântico da liberdade. Os libertos da escravidão, do pecado, sabem a letra dessa canção. Outrora todos nós estávamos também presos, éramos escravos, oprimidos, caídos, afastados de Deus. Não tínhamos paz, não tínhamos esperança. Assim como Davi, estávamos atolados até o pescoço no lamaçal da iniquidade. Davi declarou que Deus pôs os meus pés sobre uma rocha. O homem que se debatia ao ser engolido pelo lamaçal foi socorrido e colocado sobre uma rocha firme. Esta é uma figura de linguagem que fala de um grande livramento seguido de uma mudança extrema. Porque um homem que estava perecendo, sendo engolido pelo lamaçal, agora de repente ele é arrancado de lá e tem os seus pés colocados, apoiados sobre uma rocha firme. Isso é uma mudança extraordinária. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele nos arrancou do abismo das trevas que nos engolia, nos libertando das correntes espirituais que nos prendia. Ele
Disse Paulo na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 13, 14 e 15, ele perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, o que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Ele pegou a cédula da nossa dívida, cravou na cruz do Calvário e disse: o preço está pago, ninguém deve mais nada, a dívida está paga. Estendeu a sua mão. Levante a sua mão e cante. Quando ele estendeu a sua mão para mim, Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, diga isso para ele, cante. quando ele estendeu a sua mão para mim. Se você é grato, cante isso, cante. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Esse é o cântico dos libertos. O cântico que o Senhor está colocando e tem colocado nas nossas bocas. O cântico daquele que foi resgatado das trevas e colocado na sua maravilhosa luz. O cântico daquele que teve a sua algema despedaçada, a sua corrente arrebentada e agora tem os seus pés firmados sobre a rocha. O cântico dos libertos. Ainda há um outro cântico, que é o cântico da vitória. Diga: cântico da vitória. É sabido que Davi foi um homem de muitas conquistas. Escute isso. Todavia, alguém tão vitorioso como foi o rei Davi, também gera muitos inimigos, gera muitos opositores. Não se iluda, as nossas conquistas amontoarão para nós inimigos. Nem todo mundo fica satisfeito quando vê a gente bem. Nem todo mundo sorri quando vê a gente feliz. As nossas conquistas vão atrair olhares de opositores. Há pessoas que não ficam satisfeitas com as nossas bênçãos e se colocam contrárias à nossa bênção. No Salmo de número 18, Davi expressou o tamanho da sua aflição frente aos seus poderosos inimigos. Davi descreveu com clareza de detalhes, com cores vívidas, os perigos que o encurralaram. Davi descreveu as muralhas que os inimigos armaram contra ele, fazendo com que ele tivesse cercado. Ele descreveu no Salmo 18, dizendo: olha, laços de morte, correntes de iniquidade, cadeias infernais, tramas de morte foram as estratagemas usadas contra Davi pelos seus inimigos. Davi era um poderoso guerreiro, mas nesse Salmo 18, ele se tornou caça. Ele declarou que ele estava cercado, como uma presa é cercada por cães violentos, em que os seus inimigos eram os caçadores. Spurgeon, um importante pregador do século XVIII, disse que todos os lados
os cães do inferno latiram furiosamente. Um cordão de demônios cercou, caçando o homem de Deus, e toda a rota de escape era fechada. Quando Davi se viu entrincheirado pelo inimigo, um lugar apertado, ele não buscou livramento nas suas próprias estratégias de guerra e na sua própria força. Antes, porém, ele buscou ao Senhor, gritou por socorro. Salmo 18, versículo 6: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao Deus vivo. Do seu santo templo ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Há momentos na nossa vida também que nos vemos assim, apertados, cercados, em apertos terríveis. As incertezas tomam o lugar da esperança, o medo faz palpitar forte o nosso coração, as lutas chegam como enxurradas, invadindo todo espaço sem pedir licença. Tem horas que o vento parece assoprar sem misericórdia. Uma doença, um desemprego, a morte de alguém, um prejuízo, uma calúnia, uma ofensa, uma traição, um abandono, são como laços que tentam nos prender. Às vezes, a nossa vida parece mais um campo minado. Já houve tempo na minha vida que eu olhava de um lado para o outro e era luta de tudo quanto é lado. Praticamente todas as áreas da minha vida tinham uma situação, um problema, uma adversidade. Tem momentos na nossa vida que é assim. As coisas chegam inesperadamente, sobrevêm. Todavia, mesmo que Deus não crie muitas situações de luta que enfrentamos, em todas elas, o Senhor aproveita para nos falar alguma coisa. O Senhor sempre tem algo a nos ensinar, portanto é importante que aprendamos a ouvir a sua voz. Não houve um grande espaço entre o clamor de Davi e a sua resposta. Davi escreveu a forma majestosa como Deus saiu em sua defesa para lhe dar vitória. Salmo 18, versículos 17 e 18. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, eles eram fortes demais para mim. Eles me atacaram de dia e de noite, no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Estenda as suas mãos assim como quem recebe. Eu quero liberar aqui uma palavra de Deus sobre a sua vida, uma palavra profética sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus está atento a todas as lutas que eu e você enfrentamos. Deus está atento ao nosso clamor. Deus está atento às nossas dificuldades. Deus está atento aos nossos desesperos. Deus está atento a tudo que nós enfrentamos. E creia nessa noite em nome de Jesus que há um tempo de um cântico novo ser colocado na sua boca. Esse é o cântico de vitória. Você recebe essa palavra, diz amém. Se a gente colocar a nossa fé em ação, Cante, me ajude a pregar, vai. E confiarmos e oramos a Deus, Ele ouve e responde, e dá tudo certo. Cante que vai dar tudo certo. Levante a sua mão e cante o mais alto que você pode. Vai dar tudo certo. Cante isso como uma palavra profética para a sua vida. Cante. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação
Aleluia. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Você crê nisso? Cântico de libertação, cântico de vitória. E pôs um novo cântico na minha boca. Esse também é um cântico de alegria. Senhoras e senhores, jamais alguém teria um livramento tão grande como teve o rei Davi e não demonstrasse gratidão. Salmo 40, versículo 16. Nós lemos só os 3 primeiros. Alegrem-se e exultem, porém todos os que te buscam, todos os que amam a sua salvação, digam sempre: grande é o Senhor. O salmista está nos convidando a nos alegrarmos. Se alegre pelas vitórias, se alegre pelas bênçãos, se alegre até pela luta que ainda não foi resolvida e creia que vai se resolver. Se alegre nisso. Salmo 113, versículos 1, 7 a 9. Aleluia. Louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo para o fazer sentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Sabe o que é isso? Cântico de alegria. Esses versos apontam para o que Deus havia feito com Ana. De fato, o Senhor é o Deus que visita os rejeitados. O Senhor é o Deus que visita os abandonados e os transforma, os levanta e os honra. Spurgeon disse que o louvor é uma oferta essencial em todas as festas solenes do povo de Deus. Você é convidado nessa noite a louvar. Nós estamos aqui em uma festa, você é convidado a louvar. Ninguém chega a um velório fazendo festa. Toca aí, amigo. Ah, que bom te ver, rapaz, que clima bom, né? Ninguém chega no velório fazendo isso. Você chega lá, sereno, coração quebrantado. Se não for ninguém muito próximo, no mínimo, você chega seriamente, sem fazer nenhum gracejo, nenhuma festa. Se você chegar a um velório fazendo esse tipo de coisa, isso é antiético. Chega a ser desumano. Você pode chamar isso também de falta de etiqueta. Do mesmo jeito que ninguém chega num velório fazendo festa, também ninguém deve chegar no lugar da festa como se estivesse num velório. Se você chega no lugar da festa, fica todo emburrado, não dá um sorriso, não cumprimenta ninguém, não abre o seu coração para comemorar aquele momento e para viver aquele momento, também é falta de etiqueta. E o que o texto está dizendo é: celebrem todo o povo diante do Senhor, com música solene, com alegria, regozijem. Deus é o Deus que arranca o homem do lamaçal e firma os seus pés. Também é o Deus Todo-Poderoso que transforma o choro em riso, a tristeza em alegria. A alegria é um dos aspectos do fruto do Espírito produzidos em nós, produzido pelo Espírito. Essa alegria não é um fruto natural, não é um fruto do intelecto, não é fruto da racionalidade, não é fruto de pesquisas.
Esse fruto, essa alegria é resultado da ação poderosa do Espírito de Deus na nossa vida. Quando Paulo estava colocado numa prisão, sem nenhuma expectativa de dar continuidade na sua vida, preso, condenado, Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses, uma pequena carta, e Paulo recomendou àquela igreja por mais de 10 vezes: se alegrem, regozijem. Teve um momento que ele disse: olha, regozijai-vos no Senhor. E ele, não satisfeito com essa recomendação, simplesmente ele fez questão de repetir: outra vez vos digo, regozijai-vos. Essa alegria não depende das circunstâncias. Essa alegria, assim como a paz, ela é fruto do Espírito na nossa vida, e que não depende daquilo que está à nossa volta. Esse cântico é o cântico que o Senhor tem reservado para colocar na boca de alguns que estão me ouvindo aqui nessa noite. Maya Pirman disse que o júbilo se refere a um grito de alegria, tal como a aclamação que o povo leal oferece ao rei quando aparece no meio dos seus súditos. Alegria contagiante. Assim, cantem, celebrem, regozijem, se alegrem na presença daquele que é o nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor quer transformar tristezas em alegrias aqui nessa noite. O Senhor quer transformar choro em riso. O Senhor quer transformar corações apertados, gente que se vê cercada por circunstância. O Senhor tem um cântico novo para colocar na sua boca. Cântico de alegria. Cantem ao Senhor com alegria. Celebrem pelo livramento. Celebrem pela provisão. Celebre por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Celebre pela salvação. Celebre pelas vitórias. Celebre ao Senhor por tudo. O Senhor está nos convidando nessa noite: vinde à minha presença e cantem com alegria. Celebrem ao Senhor todos os moradores da terra. Celebrem ao Senhor com cânticos de alegria. Rendam-se diante dEle todos os povos. Rendam-se diante dEle com ação de graça todos os povos, porque grande é o Senhor, as suas misericórdias são incontáveis, as suas bênçãos são infinitas. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Você crê nisso? Eu creio. Mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Cante o mais alto que você pode. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Permita, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Você pode estar exausto pelas lutas, quase sendo abatido pelos inimigos que se levantam em toda a espécie, seja no mundo natural ou espiritual. Alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor. Que você saia daqui nessa noite com a leveza na sua alma e no seu coração.
de que o Deus que nós servimos é o Deus que ouve o clamor daquele que clama. Basta simplesmente você ter a paciência de esperar o tempo certo. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu quando clamei por socorro. Espera no Senhor, no tempo certo, na hora certa. Acalme o seu coração, se alegre. A demora de Deus, às vezes, a aparente demora, não significa que Deus te esqueceu e que Deus te abandonou. Espera, tenha um pouquinho de paciência. Como um bom mineiro que somos, não tente passar o carro na frente dos bois. Espere o momento certo, espere a hora certa. Deus virá ao teu encontro, Deus virá ao teu socorro. O Senhor colocou essa palavra no meu coração para ministrar essa noite. Olha, eu ministro qualquer tema bíblico, eu não tenho problema com isso. Qualquer mensagem que Deus colocar no meu coração, eu prego e não quero saber. Deus colocou essa palavra no meu coração essa noite, porque há pessoas me ouvindo aqui aflitas. Você já percebeu que existem coisas, talvez não do pecado, mas problemas estão como areia movediça, como lamaçal quase te engolindo. Você resolve problemas o tempo inteiro, corre atrás de uma coisa hoje, amanhã, depois aquilo volta tudo de novo. Tem muita gente que vive a vida, parece que só para solucionar problemas. O Senhor está dizendo para você: espera, estou estendendo a mão, vou firmar os seus pés numa rocha, te dar firmeza. Você vai administrar a sua vida agora de um lugar firme. Você vai administrar as coisas que estão à sua volta agora de um lugar firme, sem essa areia movediça, sem esse lamaçal tentando te engolir. Estou colocando um novo cântico na sua boca, um cântico de alegria. Se alegre na presença de Deus. 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 O seu sorriso não pode simplesmente para ser um disfarce. O seu sorriso não pode simplesmente para passar a impressão que está tudo bem. O seu sorriso não pode simplesmente ser algo artístico. Você precisa viver isso no dia a dia da sua vida. Você precisa esboçar sorriso que reflete uma verdadeira paz e alegria que está no seu coração. O Senhor quer aliviar as suas cargas. No versículo 3, Davi disse: muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Que as pessoas à nossa volta sejam testemunhas daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Vou repetir: que as pessoas à nossa volta sejam testemunhas daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Que os olhos das pessoas e os ouvidos vejam e ouçam as maravilhas que Ele tem operado em nós. Que não tenhamos medo de viver intensamente tudo aquilo que Deus tem realizado na nossa vida. Não tenha medo de ser feliz, meu filho. Não tenha medo de sorrir, não tenha medo de ser alegre. Não tenha medo de expressar que você é liberto, seja em palavras ou atitudes. Não tenha medo de viver as suas vitórias. Não tenha medo de viver as suas alegrias. Viva intensamente. Isaías 12, 5 e 6. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saibam-se isto toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Senhor, o Santo de Israel, que vive no meio
de vocês. Cadê o louvor? Você fica de pé comigo, por favor. A volta de Jesus também vai ser assim, repentina. Olhe para mim. Não deixe as lutas ofuscar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Não deixe os problemas que ainda não foram resolvidos ofuscar a bênção que Deus já te deu. Viva intensamente cada milagre que Deus tem realizado na sua vida. Entre por cada porta que Deus tem aberto para você, sem reservas. É para mim mesmo? Entra, meu filho. É sua. Deus abriu a porta, então entre. Não tenha medo de viver aquilo que Deus tem feito. O novo às vezes nos assusta. Eis que faço novas todas as coisas. Você cantava uma canção antes, a canção da murmuração, a canção do desânimo, a canção do entristecido, a canção do escravo, a canção do prisioneiro. Ele te libertou com mão forte. Ele te comprou com mão forte. Trocou o cântico de prisioneiro pelo cântico dos libertos. Cantem e celebrem sem reservas aquilo que Deus fez na sua vida. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Cante o mais alto que você pode. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante a sua mão e cante. Não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Cante mais uma vez. Isso. Que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia! Aleluia! Um minuto para você adorar ao Senhor. Feche seus olhos, levante a sua mão, libere palavras de adoração. Libere palavras de elogio, libere palavras de adoração, libere palavras de agradecimento, de gratidão. Diga que Ele é bom, diga que Ele é grande, diga que Ele é poderoso. Agradeça pela obra que Ele tem feito na sua vida, agradeça pela salvação, agradeça pelo livramento, agradeça pela provisão, agradeça, libere palavras de adoração, libere palavras de adoração, são palavras de elogio, são palavras de elogio, elogia o Senhor. O que você veio trazer a Ele, o que você veio trazer, entrega nessa noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh,
Oh meu Deus, a presença de Deus é real aqui nessa noite. O Senhor está falando conosco, o Senhor está nos enchendo, o Senhor está nos renovando. Seja tocado por Ele onde você está, recarregue a sua bateria, volte para casa animado, meu filho, em nome de Jesus. Não deixe a luta te parar, vá adiante, o Senhor tem coisas maiores. Se renove, seja cheio da presença de Deus. Permita ser tocado pela presença de Deus. Permita-se ser tocado pela presença de Deus. Permita ser visitado por Ele. Ele está aqui. A sua glória é real aqui entre nós. Aleluia, aleluia. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Estenda as suas mãos como quem recebe.